Bom dia, meu nome é José Eduardo, sou da turma 1 de Equidecultura. Eu fiz um trabalho sobre as raças brasileiras, junto com a Emily e a Vitória. Entre essas raças, eu vou falar do Mangalarga Paulista, Mangalarga Machador, o Campulina e o Pampa. Existem outras raças, mas nesse trabalho eu vou falar exclusivamente nessas raças, sabe? Então eu vou começar falando do Mangalarga Paulista. Então, o Mangalarga Paulista, a raça surgiu no Brasil há mais de 200 anos. Os primeiros exemplares surgiram do cruzamento entre animais das raças Andaluz e Alter, trazidos pela família real portuguesa, com cavalos berberes, que já faziam parte do plantel nacional da época. Por volta de 1812, no sul de Minas Gerais, a família Junqueira iniciou o trabalho de seleção que deu origem à formação da raça. A marcha do animal é considerada única do mundo. É um andamento diagonal bipedal de 2 tempos, com um pequeno tempo de suspensão. Consegue juntar a agilidade, que é característica dos andamentos diagonais, e a suavidade, que é característica das marchas. A raça Mangalarga foi pioneira no uso de biotecnologia para a clonagem equina. Hoje, há cinco animais da raça clonados. O mundo voltou os olhos para o Brasil por conta da clonagem. E, quando isso ocorreu, passou-se a conhecer mais a raça. Características raciais. O Mangalarga possui características raciais que se assemelham às da raça Mangalarga Machador. Mas existem diferenças nítidas, entre as quais estão os membros maiores, a estatura mais elevada e o dorso longilíneo verificadas no Mangalarga. Destacam-se as qualidades que beneficiam o cavaleiro, como por exemplo, paleta inclinada e comprida, o que ajuda na posição do cavaleiro e na passagem da cilha. A garupa é ampla e forte, elementos típicos em cavalo de sela. Os andamentos naturais desse tipo de cavalo são o galope, o trote e o passo. O Mangalarga possui desempenho satisfatório em todos, mas sua marca registrada é a marca trotada, um andamento definido como sendo diagonal e bipedal de 2 tempos. Quanto à pelagem, ocorre a predominância da coloração castanha avermelhada, ou alazã, o que caracteriza obviamente o alazão. O Mangalarga Machador é uma raça de cavalo brasileiro, descendente dos cavalos Alter Real, uma estirpe do cavalo lusitano, que chegaram no Brasil no início do século XIX, por meio da corte portuguesa, e que, depois foram cruzados com cavalos comuns, machadores formados pelos fazendeiros da região sul de Minas Gerais e do estado de São Paulo. Temperamento ativo e dócil. História. O empreendedor português João Francisco Junqueira adquiriu na coroa de Portugal uma faixa externa de terras do Brasil no período colonial, localizada na região sul de Minas Gerais. No Brasil existiam tropas de cavalos, assim, os colonizadores traziam equinos da Península Ibérica que, após séculos de seleção natural, adquiriram o andar marchado. O João Francisco Junqueira aprimorou o negócio de comércio de equinos, contando com tropas de equinos crioulos marchadores. Seu filho Gabriel Francisco Junqueira, barão de Alfenas, deu continuidade ao negócio e cruzou um garanhão alter-rei com éguas marchadoras, e depois de respectivos cruzamentos surgiu o Mangalarga Machador. E no caso de registro, a altura ideal dos machos é de 1,52 m e a altura ideal das fêmeas é de 1,46 m. Só uma curiosidade. A cabeça tem forma triangular, delineada, média e harmoniosa. Fronte larga e plana. Pescoço, de forma piramidal, leve em sua aparência geral, proporcional, oblíquo, de musculatura forte, apresentando equilíbrio e flexibilidade, e inserções harmoniosas, sendo a do trono no terço superior do peito, admitindo-se nos machos ligeira convexidade na borda dorsal, como expressão de caráter sexual secundário, crinas ralas, finas e sedosas. Passo, andamento marchado, simétrico, de baixa velocidade a 4 tempos, com apoio alternado dos bípedes laterais e diagonais, sempre intercalados por tempo de tríceps apoio. O galope, andamento saltado, de velocidade média
assimétrico a 4 tempos, cuja sequência de apoio se inicia com o posterior, seguindo do bípede, diagonal colateral e se completa com o anterior oposto. Sim, então, são 3 os andamentos do manga larga marchador: a marcha batida, a picada e a de centro. O que vai segmentar esses grupos é o tempo de que cada apoio fica no solo, laterais, diagonais ou tríceps, sendo que o grau de dissociação será o maior qualificador. Andamento marchado simétrico a 4 tempos, com apoio alternado dos bípedes, laterais e diagonais, sempre intercalados por momentos de tríplice apoio. Então agora eu vou falar sobre as diferenças entre o manga larga paulista e o manga larga marchador. Mas primeiro eu vou falar um pouco mais de cada um para meio que mostrar as diferenças, sabe? Então vamos lá. O manga larga paulista. O manga larga é uma raça de cavalo de origem brasileira. Já sabemos disso. É um termo que faz referência à sua origem do estado de São Paulo e busca diferenciá-lo de uma raça nacional, o manga larga marchador, popularmente conhecido como manga larga mineiro. A raça surgiu do sul de Minas, oriunda de Garanhuns trazido do Dom João VI, na época da colonização com éguas que já existiam aqui anteriormente. E a partir do momento em que os primeiros equinos foram levados para o estado de São Paulo, tiveram que se adaptar a uma nova topografia de campos, e foi aí que surgiu a primeira associação de cavalos do Manga Larga, Associação dos Criadores de Cavalos da Raça Manga Larga, em 1934. Mas muitos criadores mineiros não concordaram com a descrição do padrão da raça, nos estatutos da nossa nova associação, principalmente no tocante ao andamento recomendado, a marcha trotada, pois a preferência dos criadores mineiros era para a marcha picada. Sim, eu também. Assim, recusaram-se a se afiliar à associação recém-fundada e resolveram organizar a sua própria associação. Por questões legais, os cavalos criados no estado de Minas tiveram que ser qualificados, e foi acrescentado ao nome original a qualificação marchador. A denominação manga larga ficou para os animais registrados na Associação do Estado de São Paulo. A principal diferença entre eles é a maneira de se movimentar. Enquanto o manga larga marchador, como o nome diz, marcha, é mais bonito, é mais esbelto, o manga larga se desloca com apoios diagonais. A marcha característica do manga larga marchador é a tripedal. Ela é muito apreciada pela comodidade do andamento para pequenas distâncias, mas de menos produção do que a marcha trotada do manga larga, que se torna menos cansativa nas longas caminhadas, devido ao menor deslocamento do centro de gravidade do cavaleiro sobre o assento, tanto no sentido lateral como no vertical. Por exemplo, em cavalgada mesmo, o povo prefere o manga larga paulista, porque manga larga machador mesmo, nossa senhora, tem que ter bunda de ferro para que eu ter que aguentar. Brincadeiras à parte. Agora sobre o surgimento. As diferenças entre as raças do manga larga machador e o manga larga paulista começaram a surgir na segunda metade do século XIX, quando os primeiros animais foram levados para o estado de São Paulo, e lá tiveram que se adaptar a uma nova topografia de campos cerrados, em vez da topografia acidentada do sul de Minas. A topografia paulista influenciou não só na rotina de trabalho nas fazendas, na lida com o gado, mas também o esporte, nomeada a caça do veado. Certo? Publicidade. Os criadores paulistas começaram a desenvolver animais com uma estatura mais elevada, para facilitar a cavalgada através do cerrado, e ao mesmo tempo animais que respondessem com um arranque fácil e imediato durante a caça. Vale ressaltar que em Minas também se buscava um animal voltado para a caça. Porém, em função topográfica da região, o papel do cachorro na caçada era muito mais importante do que a do cavalo. No estado de São Paulo, entretanto, o cavalo começou a desempenhar uma função tão importante quanto a dos cachorros. Exigiam-se dos animais um arranque fácil e imediato, parada brusca, além da transição natural e espontânea da marcha para o galope. O trabalho de seleção e aprimoramento funcional volta-se então para desenvolver características do manga larga que pudessem atender esses requisitos. Cruza-se o manga larga com as raças puro sangue inglês, árabe,
Anglo-Árabe e American Saddle Horse. Essa seleção funcional, no entanto, implicou na modificação da conformação, consequentemente, numa diferenciação cada vez maior do Mangalaga Machador, inclusive dando-lhe outra aparência geral. O Mangalaga Machador é o que se pode chamar de cavalo de fazendeiro, pois sua marcha é bastante confortável e não cansa o cavaleiro, tornando-o ideal para percorrer a fazenda e realizar viagens por caminhos acidentados. Eu já não concordo muito com isso não, mas tudo bem. Era considerada apenas uma variedade da raça, distinguindo-se particularmente pelo seu andamento característico e denomina-se marcha avante, batida ou picada, tão regular quanto possível, constituído de desclassificação, o trote, a marcha trotada e a andadura propriamente dita. O Mangalaga Machador tem a dificuldade em galopar. O andamento genuíno do Mangalaga Machador é acompanhado de outras importantes características. Temperamento ativo e dócil. Pode ser montado por pessoas de qualquer faixa etária e nível de equitação. Resistência. Grande capacidade de percorrer longas distâncias e enfrentar desafios naturais. A inteligência. Seu adestramento é fácil e rápido em relação às outras raças de sela. E rusticidade. Pode ser criado somente em regime de pasto, diminuindo seu custo de produção e manutenção, facilitando o seu manejo. A rusticidade é observada também na facilidade de adaptação a quaisquer terreno e climas como tropical, temperado ou frio. Agora o Campolina. O cavalo Campolina vem ganhando um espaço nos criatórios. É um animal para sela, serviços e lazer. E o Brasil já conta atualmente com cerca de 60 mil cavalos ativos. Selecionada para sela, serviços e lazer, a raça Campolina surgiu há 150 anos no estado de Minas Gerais, em 1870. Na época em que o Brasil era governado por Dom Pedro II, do Brasil Império. Idealizada por um estudioso e apaixonado por equinos, o criador Cassiano Campolina, do qual herdou o sobrenome, a raça foi formada na região de Entre Rios de Minas, na fazenda Tanque, de propriedade daquele criador. Constituída inicialmente de animais selecionados para uso pelo exército, montaria e para condução de carruagens, a raça tem sua história ligada ao início da criação de equinos no Brasil. Essa atividade começou a partir de animais trazidos por colonizadores portugueses. Com a chegada de animais, instalação dos primeiros criatórios e posterior expansão dos plantéis, alguns criadores passaram desde então a selecionar através de cruzamentos os melhores animais com base em avanços em sua genética, morfologia e andamento. E além de desenvolverem animais que atendiam às suas necessidades, eles abriram caminho com seus trabalhos de seleção para se chegar ao que se denominou raças brasileiras, entre elas o Campolina. Criação da raça. Apreciador de cavalos e de cavalhadas que, naquela época, eram realizadas entre cristãos e mouros, o fundador da raça Campolina tornou-se conhecido por possuir os melhores animais da região. Ele possuía um plantel composto por éguas sem características raciais definidas. Eram animais predominantemente de sangue da raça berbere, introduzidas no Brasil pelos portugueses. Por ocasião da inauguração da linha férrea de Queluz, hoje Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, ficou encarregado da organização e comando do Partido Cristão para a realização de uma das cavaladas em homenagem ao imperador Dom Pedro II. Naquele dia, porém, esperada vitória dos cristãos não ocorreu e os mouros venceram a competição pela primeira vez. Ferido no seu orgulho, Cassiano desceu do cavalo e, diante ao imperador, presente ao evento, assumiu a responsabilidade pela derrota, atribuindo-a ao fato de serem seus animais quase exclusivamente de andadura, e desafiou os oponentes para uma nova disputa, prometendo empenhar-se na desforra. Esses episódios fez Cassiano rever sua filosofia de criação de Campolina,
partir de então, passou a selecionar animais visando não só as cavaladas, mas também a comercialização de animais campolina. Durante uma visita à cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ele recebeu de um amigo, Antônio Cruz, uma égua preta, de nome Medeia. Medeia era uma fêmea nacional e estava prenha de um cavalo garanhão puro sangue andaluz, pertencente a Mariano Procópio, que o recebeu de presente de Dom Pedro II, criador de equinos à época. Incorporado ao plantel de Cassiano, na fazenda do Tanque, Medeia gerou no criatório um belo potro de pelagem preta. Posteriormente mudou para a tordilha negra, autêntico meio sangue andaluz, batizado de monarca em alusão do imperador Dom Pedro II. O garanhão, que serviu durante 25 anos na fazenda do Tanque, é considerado o marco inicial da raça campolina. O fundador da raça, desde o início de seus estudos técnicos, concentrou os trabalhos de seleção e melhoramento genético na obtenção de animais de elevado porte, robustos, resistentes e de andamento cômodo, a fim de atender às exigências das longas cavalgadas, que predominavam no transporte daquela época. Visava também suprir a demanda existente na época de animais de grande porte destinados às disputas esportivas entre mouros e cristãos, as famosas cavalhadas, para a montaria dos dragões da milícia real e para as parelhas de cavalos e muares para troles, com demanda principal do estado do Rio de Janeiro. Em 1898, um fato importante envolvendo monarca, considerado o pai do Campolina, mudou a trajetória da raça. Este reprodutor morreu e Cassiano Campolina, devido ao seu pouco conhecimento de raças exóticas, adquiriu um garanhão da raça Percheron, usado na movimentação de cargas, e o empregou em algumas filhas de monarca. A experiência foi negativa, pois os produtos obtidos se revelaram impróprios para a sela. Em vista disso, o criador optou pela alternativa mais sensata. Passou a utilizar os descendentes diretos do seu trabalho de seleção, destacando-se entre eles Monarca II, Monarca III, Leviano, Predileto, Baiardo, Poupe e Nobre. Esse trabalho de seleção bem-sucedido de Cassiano, porém, foi interrompido em 1904, pois ele faleceu naquele ano. O criatório C.C., entre aspas, como ficou conhecido e que já contava com mais de 3 décadas de existência, só não encerrou suas atividades por causa do interesse e o entusiasmo por equinos que Cassiano conseguiu transmitir aos seus amigos. Assim, em testamento, passou para seu particular amigo, Joaquim Pacheco de Rezende, a fazenda do Tanque e todo o seu plantel de equinos. A experiência do novo titular de Fazenda Tanque, porém, durou pouco, pois faleceu em 1911, legando para um dos seus filhos, Joaquim Rezende, a responsabilidade maior de prosseguir o trabalho iniciado por Cassiano. Desse trabalho participaram seus irmãos Antônio José e Newton Rezende, com a atuação mais ativa do primeiro. Linhagens base, gás e passatempo. O trabalho de aprimoramento da raça prosseguiu até 1954, quando foi interrompido com o falecimento de Joaquim Rezende. Em seguida, já sob o comando do filho de Joaquim, Gastão Ribeiro de Oliveira Rezende, a Fazenda Tanque foi vendida e a criação transferida para a Fazenda Palestina, localizada no mesmo município de Entre Rios de Minas. Naquela época, um garanhão de nome Rex destacou-se por ter exercido uma influência marcante na fixação dos caracteres raciais do plantel, que passou a ser nacionalmente conhecido pelo prefixo Gás. Essa linhagem, posteriormente, passou a ser alvo de estudos de melhoramento e muito contribuiu para isso o reprodutor Tejo, o qual gerou os famosos garanhões Gás Prelúdio, Gás Montezuma, Gás Astro, Gás Rex II e Apolo de Santa Maria. Todos foram campeões em exposições nacionais e estaduais. Dos reprodutores
prelúdio foi o mais importante, pois contribuiu de forma relevante na fixação do andamento e de uma melhor caracterização da raça. Além da fazenda tanque, os criatórios desempenharam um papel importante na formação da raça campolina, destacando-se entre eles a fazenda Campo Grande. O criatório que ficava distante da fazenda tanque, 70 quilômetros, mais ou menos, era de propriedade do coronel Gabriel Andrade, amigo particular de Cassiano Campolina. Coube a esse criador a conquista de outro marco importante na raça campolina, a consolidação de outra linhagem com a marca F dos famosos cavalos do sufixo passatempo. O titular da fazenda Campo Grande desenvolveu uma tropa que se destacou pela marcha. Além disso, apresentava na conformação características raras, conjunto de frente mais leve, um porto um pouco menor em relação ao da linhagem Gás e membros com ossadura mais delicada. Dentre os produtos da seleção passatempo, desenvolvidos na década de 60, estavam os famosos reprodutores xerife e expoente de passatempo. Esses garanhões geraram dezenas de campeões e campeões nacionais, contribuindo com uma morfologia mais refinada e um andamento de grande qualidade. Essas foram as marcas importantes deixadas pela linhagem passatempo para aprimoramento da raça campolina. Conservada e aperfeiçoada com grande cuidado por amigos de Cassiano e selecionadores de campolinas, a raça ingressou em nova fase com a criação, em 1951, da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo do Cavalo Campolino, ABCCC, a qual, naquele mesmo ano, estabeleceu as características da raça, composição genética e padrão oficial que vigoraram até hoje. Composição genética da raça campolina, exemplos. A composição genética da raça campolina tem por base o sangue das raças berbere e andaluz, através do garanhão monarca, pai da raça, e seus descendentes e de égua nacionais. O berbere é nativo do norte da África, e de lá muitos animais da raça passaram a ganhar espaço em vários países, entre eles a Espanha e o Brasil. Na Espanha, a raça contribuiu para a formação de andaluz, e no Brasil serviu de base para o surgimento dos primeiros equinos nascidos em nosso país. O berbere é uma raça de animais de sela, sendo que o cavalo dotado de excepcional agilidade, capaz de cobrir com grande velocidade distâncias curtas. Com altura variante entre 1,40 m e 1,50 m, os animais apresentam como pelagem predominante as cores tordilha, alazã e castanha. Já o andaluz, que é originário da Península Ibérica, atualmente os cavalos dessa raça nascidos na Espanha constituem a raça espanhola e os nascidos em Portugal, a raça lusitana. É uma das raças mais velhas do mundo e foi básica para a formação de quase todas as raças existentes. Os cavalos, fortes e rústicos e com altura oscilando entre 1,40 m e 1,60 m, são de sela, para esporte, serviço ou lazer. Os animais de pelagem escura, castanho e preto, são os preferidos, mas também os tordilhos e alazões. Expansão e comercialização da raça. Com a entrada em vigor do padrão oficial da raça, o campolino ingressou numa fase de crescimento e negócio. Atualmente, em constante expansão, o mercado do campolino acompanha a evolução da própria raça. Com os anos, tornou-se altamente valorizada e é comercializada em leilões ou diretamente nos aras e exposições que, muitas vezes, funcionam como porta de entrada para novos criadores e proprietários. Apesar de altamente valorizada, a raça campolina é democrática e oferece um excelente custo-benefício, seja para cavalgadas, exposições ou lazer. Com isso, consegue aliar um mercado promissor com os prazeres proporcionais pela criação de cavalos. Os leilões de elite da raça atingem grandes médias e demonstram liquidez dos criatórios que trabalham com o melhor da genética, morfológica e marcha. O campolino difundiu-se por todo o Brasil,
ampliou seu sólido mercado e atrai a cada dia novos investidores. A crescente procura pela raça é prova da força desse mercado. Os criadores estão com dificuldade em atender à demanda e já comercializam com coberturas, embriões e ovos de importantes exemplares da raça. Os investidores acreditam que é amplo o mercado para expor esse magnífico cavalo. O Brasil conta atualmente com cerca de 60 mil cavalos ativos, com idade inferior a 25 anos. Um mercado que, segundo a ABCC Campolina, chega a movimentar mais ou menos 50 milhões anuais entre leilões e vendas, vendas diretas. Os preços para um animal de passeio variam entre 5 mil e 20 mil reais. Os animais considerados de elite e utilizados para reprodução e em competições podem chegar a 2 milhões, sendo que o preço é de acordo com fatores genéticos e premiações. Sem falar também sobre das cobrições, né, que também tem muito valor. Nossa Senhora. Agora eu irei falar sobre o Pampa. Primeiramente eu vou falar sobre o Pampa americano e tal, mas eu preciso falar para poder chegar até o brasileiro. Tudo bem? Então eu vou começar a falar sobre o Pampa. O Pampa conquistou fama mundial ao desempenhar seu papel de bandido nos filmes americanos de western e de guerra entre exércitos e índios, montados pelos índios, geralmente a pelo. Esses cavalos coloridos, autênticos mustangs das pradarias americanas, ainda hoje encantam olhares de milhões de telespectadores pelo mundo, seja pela beleza de sua pelagem, conformação, pela coragem, a velocidade e agilidade. Concordo. Como raça, o cavalo Pampa já é mundialmente conhecido através do pente Royals. O Pampa americano de tipo 4 de milha, ou pelo nome de Pinto, palavra de origem espanhola. A diferença principal entre ambos é que o Pinto não apresenta o tipo morfológico para o trabalho, que é característica a conformação do cavalo 4 de milha. A origem do Pampa americano data de 1519, quando o explorador espanhol Hermano Cortés trouxe para o continente americano uma tropa composta de 16 cavalos de guerra, entre os quais havia um branco com manchas escuras no ventre. Do cruzamento entre animais manchados com os nativos mustangs americanos originam-se os cavalos Pinto e Pente. Povoado por manadas de cavalos selvagens, o oeste americano foi desbravado nas patas de cavalos pampas com suas pelagens alegres, tornando-se as montadas de preferência dos índios e particularmente dos índios comanches, famosos pelas suas exímias habilidades como cavaleiros do oeste americano, mais velozes do que as cavalarias, diligências e trens. Os índios comanches idolatravam os cavalos pampas, acreditando-se que seriam os favoritos dos deuses. No Brasil, não há registro de uma data precisa da primeira introdução de animais pampas, mas acredita-se que a pelagem foi introduzida através de alguns poucos cavalos de origem berbere, trazidos pelos colonizadores portugueses e principalmente pelos cavalos holandeses quando da invasão de Pernambuco. Com essas raças também foi introduzido no Brasil um tipo de andamento naturalmente machado, razão pela qual o Pampa brasileiro apresenta, além de suas belíssimas variedades de pelagens, outro relevante fator diferencial de mercado, a marcha. Essa característica funcional qualifica o cavalo Pampa nacional como um equino ideal para o lazer, passeios, turismo, equestre, cavalgadas, enduros de regularidade. No mercado internacional, um Pampa machador é uma joia de inestimável valor e raridade. A origem do nome Pampa é a seguinte: em meados do século XIX, o brigadeiro Rafael Tobias Aguiar, vencido na revolta da província de Sorocaba, interior de São Paulo, fugiu com seu exército para o Rio Grande do Sul, onde aderiu às batalhas dos Farrapos. A maioria dos soldados montavam cavalos pampas, inicialmente conhecidos no sul como os tobianos. Quando do retorno a São Paulo, esses cavalos passaram a ser gradualmente conhecidos no resto do país como cavalos dos Pampas, codinome do estado do Rio Grande do Sul. Ao contrário dos objetivos da AFA, o APHA,
American Paint Horse Association, a ABC, Pampa, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pampa, não registra animais descendentes do quarto de milha e praticamente de todas as raças exóticas, a fim de não descaracterizar o tipo morfológico do Pampa nacional. O cavalo Pampa brasileiro está se tornando com base em um padrão morfológico internacional tipo sela, preservando-se todas as modalidades de andamento que exprime o real significado de um animal destinado a diversas funcionalidades. Então é isso.